graça e a paz do Senhor, amém? 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 Quem está feliz aqui nesta noite? A sua mão. Glórias a Deus. Quem sabe, quando nunca pisou no Santo dos Santos, não pode ver a glória de Deus. Nós precisamos procurar buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Nós estamos buscando o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Estamos dando prioridade a Ele. Amém? Quero que você curte sua cabeça. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai amado, nós estamos aqui para obedecer um chamado Teu, para que nós levássemos a Tua palavra, uma palavra genuína do Evangelho do Senhor Jesus. E eu te suplico, Senhor, protege-nos, Pai. Tira toda a desatenção de todas as pessoas aqui a partir de mim. Que nós estejamos focados, Pai, em espírito, para ouvir a Tua palavra. Nós não queremos ser simplesmente ouvintes da Tua palavra, Pai. Nós queremos praticar a Tua palavra. O genuíno Evangelho de Jesus é que transforma. A palavra de Deus, ela vai de encontro às nossas dores, às nossas necessidades, às nossas dúvidas. E o Senhor pode todas as coisas. Ele está aqui através do Seu Espírito Santo. Ele está fazendo uma obra maravilhosa em nossas vidas. Ele está discipulando, Ele está ensinando. Estamos em comunhão com Ele. Eu acredito, Pai, que Tu te agradas disso. Glórias a Ti, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque só Tu és Deus, único Deus, todo-poderoso. Amém e amém. Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ainda de pé. É um texto muito conhecido que está em Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, 54 a 62. Que eu gostaria que vocês me ajudassem lendo comigo também. Amém? Lucas 22, 54 a 62. Amém? Todos encontraram? Vamos lá. Acho que está aqui. Vamos lá. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Você pode ver, eu acho que está certo, né? Eu só quero que vocês, em qualquer outra versão, você pode, eu quero que você me acompanhe, tá? Não importa a versão que você tenha. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.
Você pode se assentar, meu amado, minha amada. Mas o título, não ouça o galo cantar, escute a Cristo. Esse é o título da mensagem. A figura de Pedro, amado, é uma das mais humanas de toda a Bíblia. Em Pedro, vemos o processo de transformação da fragilidade em firmeza de uma forma extraordinária. Quando Jesus chamou a Simão para segui-lo, Jesus deu a ele um novo nome que apontava para o que ele chegaria a ser algum dia. Mas o nome de Simão era muito apropriado para este impossível, esse homem rude, às vezes até grosso, pois significa, o nome dele verdadeiramente significa ouvinte. Mas as pessoas, nós podemos dizer, como ele era inconstante, muito inconstante, nós podemos dizer que ele era como uma planta que dá lá no mar do Mediterrâneo, lá nos pântanos, o junco, é uma planta. E todo vento que batia, aquilo ia para um lado, ia para o outro, às vezes até se quebrava. E chamavam para ele a cana que vacilava. Como se fosse essa cana, cana quer dizer a planta, aquela planta. Então Pedro, por ter aqueles momentos de inconstância, é chamado às vezes aquele homem que era uma cana frágil, planta agitada pelo vento, para lá e para cá. Ele era instável e pode quebrar-se facilmente essas plantas, assim como Pedro também. Mas nos 3 primeiros anos que este homem passou seguindo a Jesus, ele havia feito coisas ruins na sua vida e comprometendo o seu nome. Essa cana agitada pelo vento, em incontáveis ocasiões, ele demonstrava uma maturidade impressionante. Mas, às vezes, ele era insensato. Fazia uma coisa, dizia outra. Por isso que ele era ouvinte, ele ouvia. O nome Simão significa ouvinte. Porque ele ouvia, mas fazia a vontade dele e não fazia a vontade que deveria ser feito. Sempre era o contrário. Mas daí o Senhor disse a este homem: você é Simão, mas de agora em diante o seu nome será Pedro, que quer dizer pedra, rocha, coisa firme. O Senhor Jesus já profetizando sobre a vida de Pedro. De cana frágil para uma rocha sólida. De uma personalidade instável para um caráter firme e estável. Amados, o mesmo Jesus que fez tudo isso, faz contigo, faz comigo, quando Ele nos encontra. Nos piores momentos que nós estejamos, que nós enfrentemos, o Senhor vai nos encontrar. Não só naquele momento que você necessita. No momento, naturalmente, você tem que se render aos pés do Senhor. Tem que pisar no santo do santo para ser glorificado o nome dele, não você. Então, e nós? Como nós somos pecadores. E Ele nos vê, o Senhor nos vê como somos, mas se propõe a nos deixar mudar, deixarmos assim, não. Jesus vê o que nós não vemos em nós mesmos. Jesus vê a nossa fragilidade, vê nossos erros, as nossas fraquezas. Ele não vê exterior, ele vê interior. Ele não vê seu rosto, se seu rosto está fechado, se você está... As pessoas podem pensar que você está com raiva. Não. Deus vê, o Senhor vê o que está dentro de nós. Nossos sentimentos, nosso amor por Ele, nossa humildade de reconhecer
que somos frágeis, como aquela planta que qualquer vento pode balançar e às vezes pode até se quebrar. E ele vê aquilo que nós não vemos em nós. Nós nos examinamos, não, está tudo bem. E Jesus diz assim, não está nada bem, não. Tem alguma coisa que está errada. Nós vemos, o Senhor vê em nós a nossa fragilidade, nossa instabilidade, nossa insegurança, nossos temores, nossas dúvidas, nossos medos. E ele vê o produto terminado, vê a obra concluída. A Simão, ele disse, você é Simão, mas eu te vejo como Pedro, uma rocha. Amém? Jesus viu em Simão um Pedro, uma rocha mesmo, todavia era Simão, ele era ainda uma cana, balançando, insensato às vezes, frágil demais. Jesus não desistiu até vê-lo transformado em rocha. O processo seria longo e doloroso, tanto para Pedro como para Jesus. Esse é o mesmo processo que todo discipulador tem com seu discípulo. Que o maior discipulador, o Senhor Jesus. Porque o discipulador zela pelo seu discípulo. Ele tem que amar ao seu semelhante como a si próprio, como o maior mandamento de Jesus. Se a pessoa não faz isso, ele não é um bom discipulador. O maior discipulador de todos os tempos não vai existir nenhum, nunca, nunca. Só Jesus mesmo. E o processo é muito longo, doloroso. Às vezes, o discípulo às vezes não compreende, porque o discipulador chama a atenção pelas coisas erradas que esteja praticando. Essa é a prova do nosso amor pelos nossos semelhantes. Não é deixar ficar como está, não. Amém, amados? Mas Jesus aguardaria e veria o resultado na vida de Pedro. Veria e viu o resultado na vida dele. Esta noite, Jesus está vendo você de um modo muito especial. Jesus está vendo você o que tem dentro do seu coração. As suas dúvidas, talvez críticas, isso não importa. Ah, porque você é discípulo de Jesus. Ontem aqui, amados, houve algo maravilhoso no culto da colheita. Eu vi os grupos familiares todos reunidos aqui, numa só voz aqui, sendo abençoado e abençoando as pessoas que estavam aqui. Eu estive aqui, mas eu não me senti bem, por isso que eu tive que sair, ainda na pregação abençoada do nosso irmão Zé Carlos, falando de salvação da alma, com toda a propriedade. Isso tudo são fruto da visão que Deus colocou dentro dessa igreja. Eu não estou fugindo do assunto, amados. Mas nós precisamos entender que aqui na Igreja Shalom nós estamos nos esforçando para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Não somos melhores do que ninguém, não. Somos pecadores, sim. Às vezes somos uma cana frágil, balançando para um lado e para o outro, com, às vezes, dúvidas, problemas que todos nós temos. Mas uma coisa é certa, através da palavra de Deus que transforma, e o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, que vai nos direcionando nos caminhos do Senhor. E Jesus está vendo você, a mim também, de uma forma diferente. Nós, discipuladores, precisamos ver em nossos discípulos não cana, mas rocha. Sabe? Caminhando, orando, chamando a atenção, direcionando. Às vezes as pessoas estão balançando para um lado e para o outro. Às vezes sendo vítimas das coisas deste mundo. Os atrativos que estão lá fora são muito fortes.
E essa parte é mais atacada com jovens adolescentes, amados. Os jovens adolescentes são muito atacados com isso. São iludidos com algumas coisas que estão lá fora. E é preciso que haja um discipulado com aquela pessoa, para não andar só. Nós precisamos andar juntos, ombro a ombro. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, precisa andar dois juntos, para que, se um cair, o outro levanta e ajuda. Não pode andar só. Nós não podemos andar só. Claro que nós não somos só. Eu estou falando questão humana, porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós está conosco, é verdade. Mas nós precisamos de um apoio humano. Um companheiro, um discipulador, não é só o discipulador, não é o líder. Um companheiro, um irmão que te ame e procure colocar nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor. Os acontecimentos da última semana de Jesus na terra estavam avançando, estavam caminhando rapidamente. Jesus se reuniu com os seus discípulos pela última vez, comeu com eles, aproveitou para lhes dar os últimos conselhos, os animou, os consolou, reafirmou para eles as suas promessas. Isso o discipulador maior fez. E ali estava Pedro, muito próximo. Quando, surpreendentemente, Jesus fez a declaração de que naquela mesma noite todos se escandalizariam, tropeçariam e cairiam por causa dele, do Senhor Jesus. Está em Mateus 26, 31 a 35. A reação da cana chamada Pedro, cheia de emoção, não se fez esperar. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Lá estava ali a cana falando uma coisa emotiva. E a cana se balançou com força, como se fosse um terremoto outra vez. E Jesus disse a Simão Pedro o que ele nem imaginava. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você ouvirá o galo se quebrar. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você se quebrará de tal maneira que dirá 3 vezes que não me conhece, como está em Mateus 26, 34. Você ouvirá mais o galo do que a mim e me negará. Você negará às vezes que rimos juntos, que compartilhamos juntos de suas necessidades, de seus problemas, de dificuldades, confessados e perdoados. Negará às vezes que passou ao meu lado e viu mortos ressuscitar. Negará às vezes que curei doentes e você mesmo sarou em meu nome. Você negará às vezes que se recostou ao meu lado para ser discipulado, para ouvir os meus ensinos. Isso é Jesus falando a Simão. Negará o que lhe foi revelado de mim a você, que sou o Messias, o Filho do Deus vivo, como o próprio Pedro havia falado antes. Por fim, Pedro, você negará o seu melhor amigo, seu companheiro, o seu Senhor e Mestre, o seu maior discipulador. A noite escura da prisão de Jesus havia chegado. E levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Nós temos um primeiro tópico. Pedro seguia de longe, verso 54. Ele seguia de longe o Senhor. A Bíblia diz que João e Pedro foram atrás, seguindo a Jesus, que estava sendo escoltado por soldados, por oficiais e por outras autoridades. Mas sobre isto, o verso 54, a parte final, diz de Pedro, e Pedro os seguia de longe. A hora escura de Pedro havia chegado também. As perguntas que faziam, a confusão do momento e toda aquela multidão sufocava o coração de Pedro.
Nós precisamos estar sempre perto de Jesus. Nunca estar longe. Não segui-lo de longe, só de nome. Eu te amo, Jesus, aqui, mas não obedece. Eu te adoro, Senhor, mas não obedece. É como a cana que vacila. Aqui e ali diz uma coisa, depois já diz outra. Acontece um problema na vida, as pessoas dizem, poxa, Deus me abandonou. Não tenho a condição de entender a fé consistente para ser verdadeiramente uma pedra sólida. Ou pelo menos saber que nós, discípulos de Jesus, estamos firmados numa rocha chamada Jesus Cristo, como diz a sua palavra. Todos nós estamos firmados nessa rocha. Não podemos tirar o pé dela, amados. Se nós tirarmos o pé, nós vamos cair. Literalmente. Vamos para um outro lugar. Mas o Senhor, Ele está sempre com os seus olhos voltados para nós. Ele não quer saber do seu passado. Ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer. Não interessa para Jesus, para Deus mais isso. Não interessa isso. Interessa o que você faz agora, hoje. O que tem no seu coração agora. Não o que outrora você tinha no coração. Isso não interessa mais para ele. Os pecados ele já nem se lembra mais. Acabou. Já perdoou. Foi lavado no sangue de Jesus. Hoje nós somos novas criaturas, amados. Estamos sendo preparados para sermos rocha, firme na fé, até o último momento de nossas vidas. Nós não podemos negar Jesus. Quando nós negamos Jesus? Quando nós mentimos? Quando nós enganamos? Quando nós queremos conveniências para nós, bens para nós, sabe? Quando nós temos inveja, quando não cumprimos com a palavra de Deus, quando dizemos coisas que não devem, quando nós fazemos fofoca, quando criticamos a liderança, quando criticamos um irmão, isso tudo, eu não estou me referindo a ninguém aqui, amados, isso é negar Jesus. Não podemos negar Jesus. Ele nos ama. Ele nos amou desde a fundação do mundo, amados. Ele amou você. Você, pastor, eu? É você mesmo. Todos nós. Com todos os nossos erros. Com todos os nossos vacilos. Mas ele nos amou. Assim como ele amou Pedro. Com todas as coisas que ele fez. Pelas negativas que ele não reconhecia. Que o Senhor era o Senhor. Mas se ele não deixa com isso, nem estava deixando de amar Jesus. Ele não estava, ele só estava pensando, poxa, e agora? E agora? O Senhor já não me ama mais. Isso é depois, mas mais na frente não vamos ver isso. Nós precisamos estar sempre perto de Jesus. E sempre estaremos afastados do pecado, das coisas ruins deste mundo, dos atrativos deste mundo, que apetece a nossa carne e enfraquece o nosso espírito, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Está escrito na sua palavra. Há uma luta constante daquilo que eu quero com aquilo que pode ser de acordo com a vontade de Deus. É matar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso caminho, amado. Renúncia. Você vai ver, a unção do Espírito está dentro de você. Em tudo aquilo que você falar, você vai sentir a presença do Espírito Santo fazendo uma obra na vida das pessoas. Não importa quem você seja, o que você esteja fazendo, mas se você adora o Senhor em espírito e verdade e obedece, as coisas vão acontecer. Sempre vai ser assim. Não espere que viver de aparências, ser simplesmente religioso. Não. Vamos viver adorando o Senhor.
No verso 55, nós lemos que quando chegaram à casa do sumo sacerdote, Pedro parou no pátio. Mas do lugar onde estava, ele podia ver como castigavam ao seu amigo, como o esbofeteavam, como o injuriavam. E Pedro se sentou junto a uma fogueira com um grupo de gente que não cria em Jesus. Irmãos, amados irmãos, há dois graves perigos que devemos evitar: seguir a Jesus de longe e sentar-nos para nos aquecer junto daqueles que zombam de Jesus. O que eu quero dizer? Você está longe de Jesus e você se aproxima daquelas pessoas que não conhecem Jesus, que não querem saber de Jesus, que zombam de Jesus, e você vai ficar na roda de escarnecedores lá, conversando, ouvindo conversa tola, fútil, palavrões, mentiras, fofocas, essas coisas que o mundo tem. Você não deve ficar nisso, não. Jesus não fez acepção de pessoas. Mas essas pessoas, eles não querem Jesus. O que é que você vai estar lá no meio deles, ouvindo e aprendendo o quê? Dessas pessoas que não têm Jesus, não têm compromisso com Ele. Ah, mas o Senhor diz que nós precisamos amar nosso semelhante. É claro, é outra coisa. Você tem que amar. Você não precisa gostar. Olha, eu vou até esclarecer uma coisa para vocês que eu sempre falei. Você precisa amar porque é mandamento, com promessa de Deus para a nossa vida. Mas você não é obrigado a gostar das atitudes que as pessoas fazem. Não é da pessoa, não. Você tem que não gostar das atitudes, dos erros que ele faz. Não concordar com ele. Mas você precisa amar a pessoa, porque é mandamento. Eu sempre falei isso aqui. Eu não quero que vocês deturpem isso. Ah, porque você não gosta das pessoas, não ama as pessoas. Não é isso, não. Nós não devemos gostar das atitudes erradas que as pessoas que não querem se consertar, nós não devemos gostar disso. O cara está em pecado, não, está tudo certo. Não está certo, não. Agora precisamos amá-lo, porque é mandamento. Estão entendendo isso, amado? Bem claramente, para que não haja distorção disso. E ele sentou lá, naquela fogueira, né? Muito frio lá. Palestina à noite é muito frio. Estava lá, sentou lá junto com aquelas pessoas. Enquanto estava sentado ali, 3 vezes disseram: Pedro conhecia Jesus, e 3 vezes ele negou enfaticamente que não era verdade. Primeiro, no verso 56, diz que veio uma empregada, viu Pedro sentado ali, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Na segunda vez, diz o verso 58, veio um homem, vendo Pedro, disse: você também é um deles. E Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Na terceira vez, mais ou menos uma hora depois, veio outro e tornou a dizer, no verso 59, você estava mesmo com ele, porque também é galileu. E Pedro, já meio saturado com aquilo, respondeu: eu não sei do que é que você está falando. Então, num momento inesperado, se ouviu um ruído de encheu a noite, um som muito forte. Era um galo que anunciou a noite mais escura e triste na vida de Pedro. O galo cantou. Tópico 2. E cantou o galo, no verso 60. E a sua alma desfaleceu, não só porque o galo havia cantado e porque ele havia negado a Jesus, mas porque o seu próprio Senhor e amigo o viu naquela hora escura. Lá no verso 61, registra, o galo cantou, então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro e ele lembrou das palavras que o Senhor tinha lhe dito. Amados, no tópico 3, terceiro tópico, Jesus não deixa o galo cantar na alma de seus discípulos. Marcos 16, 6 e 7.
Marcos 16, 6 e 7. O que é que diz lá? Vamos lá. 6 e 7. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Essa promessa do Senhor, direcionando para Pedro, que nós vamos ver na frente o que Pedro estava sentindo, do remorso que ele estava sentindo sobre aquilo que ele tinha falado. Porque o olhar de Jesus para Pedro não foi de condenação. Ele não estava condenando Pedro. Com certeza foi um olhar de misericórdia. Um olhar através do qual Jesus dizia: Pedro, meu amigo, minha frágil cana, está lembrado do que eu lhe disse? Satanás conseguiu cirandar sua mente, e assim tem feito, mas não se esqueça que eu orei e estou orando por você, para que a sua fé não falte. Quando você voltar ao seu lugar, depois desta noite escura, o meu plano para você continua em vigor. O que eu lhe disse continua valendo. E será você quem vai ajudar seus irmãos. Será você quem os animará. Será você quem os levantará. Desde o princípio declarei: você é Pedro, rocha, e muito em breve você deixará de ser cana agitada pelo vento. E o texto diz no verso 62 que Pedro saiu dali e chorou amargamente. E lhe veio a culpa, a vergonha e a dúvida acerca do amor de Jesus por ele. Será possível que depois de tudo isso que eu fiz, o meu Senhor ainda me amará? Será possível que depois que eu neguei, eu fiz tudo isso, será que ele ainda vai olhar para mim com compaixão e amor? Jesus já tinha feito isso. Poderia Pedro satisfazer a expectativa de seu Senhor de algum dia converter-se em rocha e deixar de ser a cana frágil que até agora tem sido? Pode ser? Pode. Deixar de ouvir a voz do galo para ouvir a voz do Cristo. Muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Cristo para ouvir a voz do galo, da mentira, da fofoca, das críticas negativas, dos irmãos, como já até falei. Diferenças, sabe? Julgando as pessoas. Não, porque a pessoa é assim, assim, assado. Não! Não podemos nem devemos julgar ninguém, amados. Nós não somos juiz. Juiz é o Senhor. Só no final ele vai se ver como juiz e vai acertar nossas contas. A nossa prestação de contas com o Senhor está se aproximando esse dia. Nós precisamos, amados, sinceramente, não ser mais qualquer vento de doutrina lhe balance e lhe tire todo o seu ânimo, toda a sua alegria, todo o seu prazer. Não, porque tu não vai mais ser isso e tudo mais, conversa, o galo falando. E Pedro seguiu para o seu lugar de esconderijo, mas não sabia que algo havia acontecido. Aquele canto do galo havia entrado por dentro dos seus tímpanos, de modo que ele não conseguia fazer com que se calasse. Pedro se desesperou. Lá em João 12, 21, 3, lemos que o que Pedro fez depois disso. Ele disse aos discípulos que ia pescar. Eu vou pescar. E eu sei o que fazer melhor é pescar. Acabou o assunto de ser evangelista ou pregador. Não quero mais. Pedro disse: eu vou fazer a única coisa que fazer direito. Vou pescar. Quem sabe assim aquele galo para de azucrinar a minha mente, a minha alma. Mas não havia forma de calar o galo. Pedro preparou as redes, organizou o barco, mas o galo continuava cantando. Amados,
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das coisas erradas que fizemos ou fazemos e não ouvimos o que Jesus nos diz para fazer. Nós ouvimos o galo da nossa consciência nos acusar para nos arrependermos. No dia da ressurreição, as mulheres receberam uma mensagem do anjo que havia se sentado ao lado direito do túmulo onde Jesus fora sepultado. Em Marcos 16, 6, 7. Era um recado do próprio Jesus em que ele dizia: vão e digam a todos os discípulos, e a Pedro, digam a Pedro que todavia seu amigo o ama. Olha, viu só a misericórdia do Senhor Jesus? Talvez a pessoa fale assim, não, a pessoa foi um pecador lá, mas ele se arrependeu e tal, acabou. Não acabou, não. Deus não perde o amor por nós. Ele quer que nós sejamos firmes na fé. Ele faz tudo para que nós sejamos uma rocha firme, em que balança, pode balançar, mas não quebra, não cai, não sai, com firmeza, ainda que as circunstâncias não ajudem, ainda que passemos por dificuldade muito grande, o Senhor quer nos firme, ali na frente de tudo que você está fazendo. Não importa que seja doença, não importa o que seja, falta de dinheiro, desemprego, problema nenhum, não importa. Senhor, Deus está no comando de tudo. Pastor, você fala isso? Não, eu falo isso porque todo mundo sabe. Eu passei 7 anos com leucemia mieloide crônica. Eu digo isso, amado, para a honra e glória do meu Senhor. Ele me curou. Tem pessoas aqui que têm câncer também, foram curados, estão sendo curados porque eu creio pela fé. Amém? Mas eu nunca baixei a cabeça. Eu não fiquei balançando para o lado. Não, Senhor, eu estou aqui. Eu só quero que tu me dê mais tempo para eu poder pregar a palavra, criar minha filha, que era pequena, tinha 3 anos de idade. Dá tempo, Senhor, se for a tua vontade. E às vezes as pessoas estão se lamentando por bobagem. Só porque não tem um sapato igual ao do Renato. Italiano, né? Caro. E as pessoas ficam chorando porque eu estou com uma unha aqui encravada que está doendo, já não posso andar direito, e fica se lamentando, fica chorando. Amados, creia no Senhor, seja uma rocha sólida, sabe? Acredite no poder de Deus. Ele está acima de todas as coisas. Não é de palavra que ele deve falar, é o que você vive. Pregue e viva aquilo que você prega. Não com mentira, não para emocionar ninguém, mas falando realidade, transparência, olho no olho, do que nós vivemos. Sou um pecador também. Tenho momentos de fragilidade. Eu sou também uma cana que no vento às vezes balança. Digo, opa, Senhor. Daí vem aquela rocha de novo. Sabe? Estou doente. Senhor, você vai mandar no médico, o médico vai lá, porque o médico, ele usa, todo mundo usa médico, enfermeira, remédio. E ele pode curar qualquer doença. Pastor, qualquer doença. Principalmente as doenças da alma. Só ele pode curar. Eu vou dizer sempre isso aqui, amado. Ninguém, nenhum ser humano no universo todo terá capacidade de curar a doença da alma. Só o Senhor Jesus. Amém? As mulheres deram aquela mensagem, olha, o Senhor mandou dizer, rapaz, para ti, que Ele não tem problema nenhum contigo, Ele te ama, Ele continua te amando, não importa o que passou. Mas ele continuava a ouvir aquele galo. Ah, minha baladeira. Aquele galo estava azucrinando a sua alma. Esse insistente galo que cantava já não era mais o galo ave, não. Olha só. Mas o inimigo de nossas almas, Satanás, era ele que estava cantando agora na alma de Pedro.
Não era mais a ave. A ave já tinha passado. Agora era o inimigo de nossas almas. Era Satanás. Era o diabo. E tem pessoas que têm até medo de falar nesse nome. Não tem não, porque nós fomos lavados com o sangue de Jesus. Amém? E ele já é vencido, vai ser vencido, não importa. Mas ele continuava ouvindo. E o inimigo feito aquela ave dizia para ele: jamais poderá ser o que ele disse que serias. Jamais deixarás de ser cana. Foi um sonho crer que algum dia serias uma rocha. Isso, Satanás falando para ele. Quantas vezes o diabo, vestido de galo, falou à sua alma, dizendo: você não vai ser nada na vida. Você não vai se libertar dos seus vícios. Você não vai se libertar da sua incredulidade, da sua fé. Quando ele diz: tu não serás curado, tu não serás curada. Outras coisas também. Quantas vezes você negou a Jesus? E o diabo também incutindo coisas na mente. Negou a Jesus, porque não assumiu o seu ministério, o seu chamado, renunciando ao seu próprio conforto, não renunciou ao seu próprio conforto, e dando desculpa de todas as ordens. Não, agora não posso. Aqui na igreja nós damos chance para todos aqueles que querem. Eu digo que sempre disse isso, aqui na igreja há um potencial de líderes que serão pastores, missionárias, e tem funcionado. Nós temos missionários lá fora trabalhando. Tem gente lá na Índia, tem gente lá em Palma, em Tocantins. Nós temos uma que está aqui agora, que chegou de Macapá. É isso. A palavra se cumpre. E aqui tem mais pessoas com isso. Amém? E as pessoas dão desculpa. Mas também nós negamos a Jesus quando nós mentimos. Quando falamos mal de um irmão. Quando nós não frequentamos um grupo familiar. Nós estamos negando Jesus. Por quê? Um grupo familiar é o culto nas casas. Desde a antiguidade, Atos dos Apóstolos, está lá. Eu sempre falo isso, amado, para a honra e glória do Senhor. Tem igrejas ditas tradicionais que estão começando agora o discipulado. Nós já temos mais de 15 anos. Grupo familiar e discipulado dessa igreja tem funcionado, graças a Deus. Ontem nós ouvimos aqui na colheita a voz do Senhor através da palavra da salvação. A igreja cheia de discípulos e discípulas de Jesus ouvindo a palavra. Este não era o mesmo tipo de cântico que Pedro esse seria o mesmo tipo de cântico que Pedro deveria ouvir sempre. Para concluir, os discípulos pescaram a noite inteira, mas não conseguiram nem um só peixe. À distância, um estranho aparece e lhes pergunta se conseguiram pescar alguma coisa. E lhe dá umas instruções que eles obedecem, e naquele instante se enche a rede de peixe. João disse a Pedro que o estranho era Jesus. E Pedro se lançou desnudo, como estava. Seu encontro com Jesus foi assim, dessa maneira. Nu. Eu quero esse Jesus. E foi desnudo. A melhor forma de nós irmos ao encontro de Jesus é desnudos, descobertos, sem máscaras, sem mentiras, transparentes, sem cobertas externas que ocultem o que há dentro de nós. Agora, já não há mais cântico nenhum.
reina a paz de Jesus naqueles discípulos. E reina a mesma paz aqui na Igreja Shalom. Amém? Se coloquem de pé, amados. Em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor